A cura em nome de Jesus, de T.L. Osborne. Capítulo 1. Por que mais pessoas não são curadas? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé nunca nasce por causa da nossa compaixão, piedade, nem por conversarmos com as pessoas sobre dores e sofrimentos, fraquezas e enfermidades. A fé é pelo ouvir, pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ela nasce quando ouvimos a palavra da verdade. A pessoa precisa ouvir a verdade. Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Ele é a verdade. Se quisermos ver as pessoas libertas da escravidão da doença, devemos ensinar-lhes a parte da palavra de Deus que as livra das doenças. A verdade é, Cristo quer curar todos, senão ele não teria levado as pisaduras pelas quais fomos sarados. Isaías 53:5 e 1 Pedro 2:24. Então alguém pode perguntar: por que mais pessoas não são curadas? Por que a verdade não é ensinada nem pregada? Vamos parar de ficar ao lado do leito de doentes, apiedando-nos de seus sofrimentos e dando a entender que deve ser a vontade de Deus levá-los, ou que deve ser para ensiná-los a ter paciência, ou talvez ficarem mais perto do Senhor por meio da enfermidade. Em vez disso, vamos declarar guerra contra qualquer enfermidade, exercendo nossa autoridade sobre qualquer forma de poder demoníaco, pelo nome poderoso e triunfante de Jesus Cristo, ministrando libertação aos que sofrem. Assim como a salvação, a cura divina também é para todos. Nunca duvidamos ser a vontade de Deus salvar, mesmo os mais vis e indignos. Por que temos essa certeza? Porque nos foi ensinada a verdade a este respeito. Fomos instruídos desde a infância de que salvação é para todos aqueles que creem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Se houvessem aprendido acerca da cura para o corpo tão positivamente como foram ensinados quanto à salvação da alma, as pessoas acreditariam na cura como creem na salvação. Se Deus operava milagres e curava nos tempos passados, mas não quer fazer o mesmo hoje, entende-se que Ele é um Deus que era e não que é. Contudo, a Bíblia diz que Ele é o grande eu sou. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15:26. Agora mesmo Deus está dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Amanhã Ele dirá a mesma coisa e curará os enfermos que olharem para Ele, porque será ainda o grande eu sou. Não pode haver dúvida, o Senhor cura todos os que dele se aproximam, crendo em sua promessa. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9:29, parte B. Portanto, peça, porém com fé, não duvidando. Tiago 1:6, parte A. A cura espiritual e física. A cura na Bíblia é tanto física como espiritual. As duas maldições que Satanás tem lançado contra a humanidade são o pecado e a doença. Ambas entraram no mundo pela desobediência de Adão e Eva. As duas bênçãos redentoras que Cristo trouxe ao mundo são a salvação e a cura, libertação do pecado e da doença. Salvação e a cura do pecado e da doença são duas bênçãos que estão em uma só expiação, supridos por um só sacrifício e por um só substituto. É indiferente dizer curado ou salvo. Se dissermos curado, estaremos referindo-nos ao corpo e alma. Se dissermos salvo, também estaremos aludindo a estes termos. Depois de ouvir essa verdade, a obra não estaria completa se o homem não salvo e enfermo no corpo fosse salvo de seus pecados, mas não curado de sua enfermidade. A obra seria incompleta se um pecador fosse curado, mas permanecesse com seus pecados. A pessoa é perdoada desses males espirituais quando seu físico é salvo ou curado. Por quê? Simplesmente porque aceitou a expiação. Como essa pessoa pode aceitar apenas a metade dos benefícios depois de saber a verdade? Ela chegou a ver Jesus, o sacrifício de sangue, levando tanto seus pecados como suas enfermidades. Isso é a verdade que liberta os homens, tanto no corpo como na alma. João 8,32. Em nossas campanhas evangelísticas pelo mundo, sempre pregamos uma provisão dupla e plena. Convidamos os não salvos a aceitarem Jesus Cristo, que os cura e também os salva, e a crerem
que ele sara as enfermidades ao mesmo tempo em que salva do pecado. O resultado é a libertação tanto do corpo quanto da alma. O corpo e a alma são sempre libertados ao mesmo tempo quando as pessoas creem nisso. Paulo diz: fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Ele nos manda usar tanto o corpo quanto o espírito para glorificar o Senhor. Ambos foram comprados por um bom preço. Não admira que Jesus tenha dito ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Marcos 2:5 e Mateus 9:2. Quando ele se levantou, tomou sua cama e andou. Deixou seus pecados para trás com sua enfermidade. Foi por essa razão que Jesus perguntou: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Marcos 2:9. Se Jesus tivesse dito àquele homem que seus pecados haviam sido perdoados, sua enfermidade também teria de sair, pois o remédio para ambos foi providenciado na mesma expiação. Isaías declarou: ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Se Jesus tivesse ordenado àquele homem que se levantasse e andasse, então seus pecados também teriam de deixá-lo. Sempre devemos ver uma plena libertação em Jesus Cristo. A palavra grega, traduzida por salvo, em Romanos 10:9, será salvo, é a mesma palavra usada por Marcos quando escreveu: e todos os enfermos que lhe tocavam saravam. Marcos 6:56. Ambas as palavras salvo e saravam foram traduzidas da palavra grega sozo. Vamos aprender o que essas palavras significam no texto original. Cada um dos vocábulos encontrados na seguinte passagem das Escrituras são traduzidos do mesmo verbo grego sozo. Sare, Marcos 5:23. Salvo, Marcos 16:16. Salvo, Lucas 8:36. Salvo, Atos 2:31. Curado, Atos 14:9. Salvos, Efésios 2:8. Salvou, Lucas 18:42. Salvará, Tiago 5:15. Salvou, Marcos 5:34. Sararei, Marcos 5:28. Salvou, Lucas 17:19. Curado, Atos 4:9. Curado, Atos 4:12. Saravam, Marcos 6:56. Não há necessidade de os cristãos estarem enfermos. Não toleramos a iniquidade em nossa vida, porque Jesus levou nossos pecados. Também não temos necessidade de tolerar a enfermidade em nosso corpo, porque Jesus levou as nossas doenças. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4. Por este versículo sabemos que Jesus levou nossas enfermidades, de acordo com 1 Pedro 2:24, parte A. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sabemos que Jesus levou nossos pecados. Se Ele os levou, não precisamos carregá-los. Se houvesse necessidade de suportá-los, Jesus não precisaria tê-los levado. Se de fato necessitamos levar nossas transgressões, então Jesus as teria levado em vão. O Evangelho mostra claramente que Jesus Cristo levou os nossos pecados e, portanto, somos redimidos deles. Assim, jamais necessitamos levá-los. Entretanto, os cristãos têm sido guiados a crer que, apesar de redimidos de seus pecados, devem continuar a sofrer suas enfermidades, porque pode ser que não seja a vontade de Deus curá-los. Eles sabem que Ele curava outros, mas talvez tenha sido apenas os mais felizados, aos quais Ele queria conceder sua misericórdia. Se fosse a vontade de Deus curá-los, eles sabem que Ele poderia fazê-lo, mas sem a certeza de sua vontade ficam pacientes e continuam a carregar a cruz de seu sofrimento físico. A doença destrói o mesmo corpo que foi comprado por bom preço, o preço do corpo do Filho de Deus. Isto não é razoável. Como tal doutrina é diferente da palavra de Deus, o reverendo F.F. Bosworth diz: quando pergunta a um cristão se ele acha que é a vontade de Deus curá-lo, e ele responde que não sabe, então pergunto-lhe se é a vontade de Deus cumprir sua promessa. A razão por que mais pessoas não são curadas é a falta de pregação e ensinamento dessas verdades. Se a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus,
Se esperamos que o povo tenha fé para receber a bênção de Deus da cura física, devemos proclamar-lhes estas verdades bíblicas que edificam a fé para receber essa bênção. Quantos pecadores seriam salvos se o pregador nunca fizesse um sermão sobre a salvação? Ou se quando resolvesse ministrar um sermão sobre salvação, fundamentasse seu discurso nos seguintes pontos principais: talvez não seja a vontade de Deus salvá-lo. Talvez seu pecado seja para a glória de Deus. Talvez Deus esteja usando o seu pecado para castigá-lo. Tenha paciência em seu pecado até que Deus queira salvá-lo. Já passou o tempo de milagres, conversões. Quantas almas seriam salvas e quantos pecadores receberiam fé necessária para a conversão com essas mensagens? Contudo, esses são quase os únicos pontos que muitos enfermos ouvem a respeito da cura. Dessa forma, é fácil compreender por que muitas pessoas não são curadas hoje. A cura em nome de Jesus, de T.L. Osborne. Capítulo 2. Pedindo ao Pai em nome de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. João 16:23, parte B. De acordo com esses versículos, temos o direito de pedir ao Pai a cura em nome de Jesus Cristo e sermos curados. Se crermos na palavra de Deus, pediremos em nome de Jesus e receberemos o que pedimos. Isto é o que diz em 1 João 5,14. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, e com certeza a cura é a vontade de Deus para todos. Se você está sofrendo de alguma enfermidade, tem o direito de pedir que o Pai o cure. Então, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Contudo, observe que devemos pedir em nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. Há poder em o nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Filipenses 2, 9 e 10. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, ou seja, anjos, e na terra, homens, e debaixo da terra, demônios. Os seres de 3 mundos devem dobrar o joelho ao nome de Jesus. Esse nome exerce controle absoluto sobre Satanás e todo o seu reino. Smith Wigglesworth conta como ministrou certo homem moribundo com tuberculose. Disse que em pé, ao lado do leito, não fazia coisa alguma a não ser repetir o nome de Jesus seguidamente. O quarto encheu-se da glória de Deus. A cura veio para o corpo do doente e ele levantou-se completamente curado. Pedro disse ao coxo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6, parte B. E o homem andou. Paulo disse a um demônio: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Atos 16:18. E a mulher insana foi perfeitamente restaurada. Jesus nos deixou seu nome. Esse nome habita conosco. Temos o direito de usá-lo. A Satanás é ordenado respeitar esse nome, que é sobre todo nome. E todo o seu reino tem de obedecer a nossas ordens, quando dadas em nome de Jesus Cristo. Leia Lucas 10:17. Lembre-se de que foi Jesus que venceu o pecado, Satanás, a doença, a morte, o inferno e o túmulo. E nós temos o direito legal de utilizar o seu nome. Como E.W. Kenyon escreve: quando Jesus nos deu o direito de usar este nome, o Pai sabia tudo o que implicaria quando as almas oprimidas o pronunciassem em oração. E é sempre de seu agrado reconhecer este nome. As possibilidades envolvidas neste nome estão além de nosso entendimento. Quando Jesus diz: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele estava entregando-nos um cheque já endossado para sacarmos todos os recursos dos céus, pedindo que o preenchêssemos. Que grande privilégio nosso! Se você está precisando de cura, faça um estudo dos recursos de Jesus, a fim de compreender melhor a riqueza que este nome tem para você hoje. Cabe a você usá-lo hoje. Jesus disse isso. Creia que Ele disse a verdade e comece a utilizar o nome dEle em oração hoje. Jesus está dizendo-lhe: peça ao Pai em meu nome, eu abonarei a petição.
e o Pai lhe dará qualquer coisa por mim abonada. Quando tomamos nossos privilégios e direitos na nova aliança e oramos em nome de Jesus, parece que o pedido ou a súplica passa de nossas mãos para as mãos de Jesus. Ele então assume a responsabilidade dessa necessidade. E sabemos que ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. João 11, 41, 42a. Em outras palavras, sabemos que o Pai sempre ouve Jesus. E quando orarmos em nome de Jesus, será como se Ele próprio estivesse orando. Ele ocupa o nosso lugar. O Pai nos dá a resposta e nós nos regozijamos. Se você precisa de cura, pode pedi-la ao Pai, em nome de Jesus. Creia que Ele ouve você e então descobrirá que sua enfermidade se foi. Por quê? Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5, 14 e 15. Esse direito é seu. Peça-lhe e receberá saúde, no precioso e poderoso nome de Jesus. Faça isso agora. Essa verdade opera agora, bem aí onde você está. Jesus deu-nos a permissão de utilizarmos seu nome em oração. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, 13 e 14. E mais, até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 16, 24. Podemos louvar Jesus grandemente pelo direito de usar o seu nome em oração. Se você precisa de cura, peça ao Pai em nome de seu querido Filho e receba, e sua alegria se cumprirá. Pedro, fiando-se na palavra de Jesus, disse ao coxo que necessitava de cura: Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, 6, parte B. Este nome jamais perdeu seu poder. Você pode receber cura por meio dele. As pessoas são salvas por esse nome, pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Você pode orar e fazer suas petições ao Pai neste nome. João 14:13, 14, 16 e 24. Neste nome, os coxos e os indefesos são libertados para andar novamente. Jesus disse: Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16, 17. Paulo provou a veracidade desta profecia muitos anos depois de Jesus a proferir. Paulo disse ao espírito maligno: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Atos 16, 18. Não admira que o poeta tenha escrito: Saudai o nome de Jesus, arcanjos, vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Quão grande poder tem esse nome para a igreja hoje. Ele abrangia cada fase da primeira igreja cristã. Em Colossenses 3,17, aprendemos que: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em Efésios 5:20, aprendemos a dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 6:11, foi-lhes dito que havia sido lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de Deus. Em Hebreus 13:15, somos admoestados a oferecer sempre sacrifício de louvor ao seu nome. Em Tiago 5,14, somos instruídos a ungir os enfermos com azeite no nome do Senhor. Em 1 João 3,23, lemos que o seu mandamento é o seguinte: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Vemos nesses versículos que o nome de Jesus dava poder a cada fase da vida do cristão e que era importante em seus pensamentos, sua vida de oração, seu ensinamento e sua pregação, uma importância que muitos hoje ignoram, porque não foram instruídos. A cura em nome de Jesus, de T.L. Osborne. Capítulo 3. O convite. Jesus disse:
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. O conhecimento dessas grandes verdades da redenção torna possível que Deus cumpra todas as suas promessas para você. Convém acrescentar, contudo, que as promessas são para os que aceitam Jesus como Salvador. Um homem me perguntou: você pode orar para que eu seja curado? Respondi: certamente. Mas você é cristão? Está realmente salvo? Não, falou o homem. Então questionei: por que você pede que Deus o cure, se você não o ama o bastante para servir a Ele? Ora, só pensei em ficar curado, respondeu ele. Você pode ficar curado e certamente ficará, mas primeiro aceite Cristo como seu Salvador, então Ele terá prazer em restaurá-lo. Argumentei. Por que você pediria a Deus que lhe desse mais força para servir ao diabo? Se você servir a Deus, Ele, Jeová Rafá, o Senhor que cura, terá prazer, não apenas em curá-lo, mas também em cumprir cada uma de suas promessas em você e mantê-lo feliz pelo resto da vida. O homem pensou seriamente, aceitou Cristo, foi maravilhosamente convertido e sarou imediatamente. Talvez você seja um dos que deseja a cura para o seu corpo, mas não tem alegria de saber que tudo está bem em sua alma. Se esse é o seu caso, lembre-se de que o melhor momento para ser salvo é agora. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2, parte B. Deus está esperando para derramar suas bênçãos sobre a sua vida. Ele deseja revelar-se a você em toda a sua plenitude. A pessoa que nunca aceitou Cristo como Salvador deve lembrar-se de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13:5. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. João 3:7, parte B. Paulo afirmou: se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17, parte A. Toda pessoa pode e deve saber que está salva. A Bíblia diz: sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3,14, parte A. Há muitas coisas que nunca saberemos, mas graças a Deus podemos saber que passamos da morte para a vida. No momento em que você definir suas ações e seguir o padrão bíblico, terá conhecimento disso. E que bênção é saber que tudo vai bem com a sua alma. Alguns podem perguntar: como posso saber que estou salvo? Como ter certeza de que meus pecados foram perdoados? O carcereiro de Filipos perguntou: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 30-31. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16, parte A. Paulo declarou: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Pedro disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 21. Todos esses versículos têm uma promessa definida: você será salvo. Se você atender definitivamente ao que eles exigem, será salvo. A oração da cura. Agora que você aceitou Cristo como Salvador, você é um filho de Deus e tem o direito ao cumprimento de toda e qualquer promessa que Deus fez à sua família. Se você precisa de cura, ore agora e seja curado da mesma maneira que foi salvo. Cristo levou suas enfermidades e pelas pisaduras dele você foi sarado. Aquele que perdoou todas as suas iniquidades também curou todas as suas enfermidades. Jesus disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17, 18. Como filho de Deus, se você precisa de cura, use seus direitos em oração. Desta forma será libertado e curado onde estiver. Agora que você está terminando a leitura deste volume e tomou conhecimento de seus direitos em Cristo como cristão, concretize a sua fé. Repreenda o inimigo que tem interferido em sua saúde e seja abençoado conforme a promessa. É Ele que sara todas as tuas enfermidades,
Salmos 103, 3, parte B. Se você está doente ou incapacitado de alguma forma e crê na mensagem de libertação que apresentamos neste livro, se está pronto para concretizar a palavra colocando a sua fé em ação, ore assim. Pai Celestial, graças te dou porque me revelaste a verdade. Graças te dou porque Cristo me redimiu das minhas doenças, fazendo-se enfermo em meu lugar. Graças te dou porque pelas suas pisaduras fui sarado. Estou muito grato porque não preciso levar minhas enfermidades, como também não preciso levar meus pecados, porque tu me revelaste Cristo, meu eterno substituto, que em meu lugar levou minhas enfermidades e meus pecados. Estou muito contente por conhecer a verdade, que Satanás é o responsável pelas minhas enfermidades, e eu tenho direito e autoridade legais sobre todos os demônios. Agora, Pai, eu venho conforme a Tua palavra, esperando que Tu guardes a Tua palavra e cumpras a Tua promessa. Eu sou o Senhor que te sara. Eu repreendo o inimigo que tem causado meu sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que a causa de minha doença saia e que todo sintoma seja destruído pelo poder do meu Senhor, que está presente agora. Pai, graças te dou porque Tu ouvistes minha oração e me respondeste agora. Reivindico a promessa de cura para o meu corpo pela fé em Tua palavra. E te agradeço porque a fonte da minha enfermidade foi destruída. E conforme a promessa de Jesus, eu sarei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Visto que você já orou e repreendeu a origem da sua enfermidade, já reconheceu pela fé na palavra de Deus que Ele respondeu sua oração, retenha firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Não deixe o diabo ouvir de seus lábios coisa alguma a não ser a confissão da palavra de Deus. Não se permita pensar em nada contrário ao que Deus prometeu em sua palavra. Tudo que não seja ficará curado é mentira do diabo. Trate-a como mentira e fique firme na palavra de Deus. O Senhor a cumprirá em sua vida. Faça como Abraão, fique firme na fé, olhando para a promessa. Conserve a palavra diante de seus olhos. Olhe para a promessa continuamente. Nunca considere algum sintoma que contradiga a Escritura Sagrada como razão para duvidar da palavra eterna, porque está escrito: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12.